morreram por causa da chuva que assola a região. E mais de 53 mil estão desabrigadas. Blumenau, no Vale do Itajaí, é uma das cidades mais atingidas pelas chuvas em Santa Catarina. 13 pessoas morreram na cidade. E é para lá que a gente vai agora com a repórter Sabine Weiler, ela que tem outras informações ao vivo. Sabine, o número de mortes não para de crescer no estado, né? Bom dia. Bom dia, é isso mesmo. E aqui em Blumenau, o número de mortes pode ser ainda maior. Segundo a Defesa Civil, outras vítimas podem estar soterradas, mas que estão em locais de difícil acesso. Por isso, helicópteros ajudam, auxiliam no trabalho. Até agora são 6 helicópteros da polícia, do exército, que resgatam vítimas, distribuem alimentos e remédios. Hoje, em Blumenau, 2.000 pessoas estão em abrigos. Outras 7.000 estão desabrigadas e desalojadas. Eu converso agora com o prefeito de Blumenau, João Paulo Kleinub. Prefeito, é uma situação completamente grave na cidade. A situação na cidade ainda é muito grave. A chuva agora começa a dar uma trégua e a partir de ontem iniciamos o trabalho de recuperar a cidade. Estamos abrindo os acessos, que é a nossa prioridade, para termos acesso à cidade e continuar levando mantimentos através de helicóptero para as regiões isoladas. É um trabalho que une uma cidade inteira, une estados e também estamos recebendo ajuda de outros estados do Brasil. Estamos recebendo aqui, temos uma grande equipe de diversos estados, diversas cidades, que estão auxiliando, equipes de defesa civil, equipes do exército, corpo de bombeiros, auxiliando desde o resgate, no auxílio às famílias que estão desabrigadas, às pessoas que estão desabrigadas, para minimizar o sofrimento dessas pessoas nesse momento. Ainda existem locais que não foi possível chegar, estão sendo feitos com helicópteros, áreas isoladas na cidade. Praticamente toda a região sul da cidade ainda está isolada. Ontem conseguimos abrir alguns acessos, mas a maior parte dos mantimentos ainda são entregues através dos helicópteros. Novos deslizamentos podem ocorrer, principalmente com a previsão de chuva. Podem. Ontem, com o fim da chuva, a gente não ocorreu nenhum deslizamento grave, mas ainda há risco de deslizamento. Estamos montando equipes de geólogos e de engenheiros para avaliar as principais encostas. Por isso que o número de desabrigados tende a aumentar. Nós estamos preventivamente retirando mais famílias em algumas áreas ainda em risco e hoje nós já estamos com quase 3.000 pessoas nos abrigos municipais. A prefeitura necessita de ajuda ainda. O que é preciso? Nós precisamos de colchões, alimentos, cobertores. Essas são as nossas principais necessidades para apoiarmos os nossos abrigos. A cidade está bastante suja, é um trabalho que deve demorar bastante para ser reconstruído. O trabalho de recuperação da cidade, da infraestrutura, deve levar de 1 ano e meio a 2 anos. A região sul, por exemplo, da cidade não tem mais nenhuma. Todas as coisas foram destruídas, então vai exigir muito recurso e muito trabalho para recuperarmos toda a cidade. O governo do estado, o governo federal já decretaram, junto com a prefeitura, né, situação de estado de calamidade pública e já falaram que vão ajudar. Nós estamos começando a tratar disso, levantando agora. À medida que a gente vai tendo acesso aos pontos da cidade que estavam isolados, a gente começa a preparar, ter uma avaliação do que foi danificado, para daí começarmos o processo de reconstrução. Existe risco ainda, é preciso que as pessoas saiam das casas, que tem o mínimo possível de risco. Ainda há risco de deslizamento, se voltar a chover, a previsão é de chuva para o final de semana novamente, por isso que nós estamos, a Defesa Civil e os geólogos estão orientando as pessoas nas áreas de risco a deixarem as suas casas e procurarem os abrigos. A cidade ainda está, parte dela, sem luz e sem água. Nós ainda temos praticamente metade da cidade sem luz e 100% da cidade sem água. O abastecimento de água só deve iniciar na próxima sexta-feira. O transporte coletivo começou hoje de volta. Ontem, com a abertura de algumas ruas, nós conseguimos colocar em operação 30% do transporte coletivo. Vamos ao estúdio. Ok, Sabine, eu queria saber o seguinte, a gente estava falando aí dessa dificuldade de acesso em alguns lugares, a gente sabe do problema de desabastecimento, tem problema de água, de alimentação, o país está se mobilizando para ajudar os desabrigados. Eu quero saber como é que está sendo esse esquema agora. Me parece que a chuva deu uma parada, então, quer dizer, tem como agilizar essa entrega para ajudar os desabrigados? Estão querendo saber como é que deve ser agilizado esse trabalho de entrega de alimentos, até porque a chuva deu uma trégua, mas tem mais previsão de chuva. Nós estamos centralizando num prédio da prefeitura toda a recepção de alimentos, que são ou despachados via terrestre nos abrigos, onde é possível chegar, ou nos helicópteros para as áreas ainda isoladas. Então, a Secretaria de Assistência Social coordena o trabalho da entrega de alimentos para os abrigos municipais. Mais alguma pergunta? Sabine, eu gostaria de saber do prefeito se existe já uma estimativa de prejuízos para a cidade e quando é que as coisas vão poder voltar ao normal aí em Blumenau.
Prefeito, existe alguma estimativa de prejuízo na cidade? Existe alguma previsão de que as coisas na cidade, o atendimento na cidade volte ao normal? A cidade começou a normalizar a partir de hoje, o transporte coletivo retornando. Estimativa de prejuízo ainda não. Agora é que nós estamos conseguindo fazer um inventário de todas as áreas. Acho que até o final da semana nós devemos ter isso, mas ainda não há previsão nesse sentido. E a ideia é que à medida que a gente vai desobstruindo essa área, a cidade vai recuperando a sua normalidade. Prefeito, muito obrigada pela sua participação. E com todo esse temporal em Santa Catarina, 65 pessoas já morreram e outras 40.000 estão desabrigadas. 8.000 pessoas estão em alojamentos improvisados em fábricas, escolas e igrejas. Dona Virgínia perdeu a filha de 3 anos depois que um barranco soterrou a casa dela. Eu tenho perdido tudo menos a minha filha. Seu Mário também ficou desabrigado e o filho está desaparecido. É mais desespero, porque não sabe se está vivo ou está morto, né? Em Jaraguá do Sul, norte de Santa Catarina, mais mortos. Um deslizamento de terra soterrou 3 casas e 2 revendas de veículos. 10 corpos foram resgatados no local. Uma das situações mais dramáticas foi no Morro do Baú, no município de Ilhota. 150 pessoas estavam isoladas desde a noite de sábado, depois que o morro desabou sobre as casas. São relatos de momentos de terror. O governo de Santa Catarina declarou situação de emergência. O Exército ajuda na distribuição de roupas, comida e remédios. Blindados anfíbios são usados para levar ajuda até comunidades isoladas. A situação ainda é de risco. Nós temos uma grande preocupação porque o terreno está tão encharcado que a qualquer momento, independente de chuva, eles podem haver deslizamentos nas encostas de Blumenau. Por isso, nós alertamos e solicitamos a todas aquelas pessoas que estejam residindo em locais que possam haver alguns deslizamentos, que procurem abrigo seguro ou então procurem orientação da Defesa Civil de Blumenau para que a gente possa orientá-las e relocá-las em caso de necessidade. Essa orientação, a gente viu ali o prefeito de Blumenau dizendo que da dificuldade, né, falando da dificuldade de chegar a alguns pontos, porque essas áreas estão isoladas por causa dos deslizamentos e está sendo assim em todo o estado. Né? São 18 estradas federais e estaduais que estão com alguns trechos interrompidos e impedem a passagem. 8 municípios isolados em Santa Catarina. E por conta dessa interdição nas estradas, a ajuda só chega por helicópteros. Na Grande Florianópolis, em São Bonifácio, houve queda de barreiras e o alagamento de rodovias isola completamente a cidade de São João Batista. Em Luiz Alves, no Vale do Itajaí, 4 pessoas morreram em acidentes provocados pela chuva. E em Rio dos Cedros, também no Vale do Itajaí, 2.000 pessoas estão desabrigadas. E a cidade está sem energia elétrica. Em Garuva, no norte catarinense, uma pessoa morreu por soterramento e as rodovias estão interditadas. Em Pomerode, uma pessoa morreu. Em Itapoá, no nordeste do estado, 500 estão desabrigadas. E a cidade de Benedito Novo sofre sem abastecimento de água e problemas no fornecimento de energia elétrica. 2 pessoas foram soterradas em um deslizamento de terra.